watching the fog dancing slow in front of my eyes, living life as it is without fooling me. No filter and no shame, no blame. The way I feel, I'm free to dream. The way I know, the Spirit flows, it flows, it flows. The spirits that live in the woods feed our souls. Just you feel the earth into your heart, the way I see. Free to live, the way I go, the Spirit flows, it flows, it flows. Ooh, próxima pra você. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help
surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Mais um. Hã? You're not drinking so much as you used to. I'm the same old, same old. All those fires that died in her bedroom. I was out fetching wood. Do you lie back and think of England? Do you lie back? Do you lie back? Think of England with fireworks flashing. Do you lie back? Learn to feign your feelings. You know I try my best to love you. To bear all your pride. But you shook out the habits I gave you.
shake out the snow in your stride? Do you lie back and think of England? Do you lie back? Do you lie back and think when the fireworks flashing? Do you lie back? Learn to feign your feeling. Não, pode ir. Não, precisa não. Boa noite a todos. Agradecendo na noite de hoje a oportunidade que nos é dada para aqui estarmos reunidos com as equipes espirituais. Reunidos graças à tecnologia que temos hoje avançada, que podemos estar através do Facebook e do YouTube, nos vossos lares, já que presencialmente não podemos estar juntos. Temos que respeitar, assim, aquilo que foi determinado pelas autoridades, e assim a SEMI cumpre o seu papel social perante a municipalidade e as autoridades locais. E desta forma eu convido a todos que elevem os seus pensamentos e vamos nos ligar com o Pai Maior, que nos permite na noite de hoje estarmos aqui. E assim Ele designou várias equipes espirituais para presenciarem este Evangelho, para que juntos, numa corrente fraterna, possamos nós emanar o melhor dos nossos sentimentos, as melhores vibrações, direcionando-os para todo este planeta. Em especial, vamos vibrar e pedir o auxílio às correntes médicas do espaço, aos cientistas, aos pesquisadores, para que possam auxiliar as equipes terrenas na descoberta da cura deste vírus que assola o planeta por um todo. Que juntos, cada um fazendo a sua parte, possamos somatizar ações que, direcionadas ao bem, potencializem a cura, o bem-estar do planeta como um todo. E que estas vibrações de luz, que este sentimento de amor possa adentrar em todos os lares deste planeta, trazendo a paz, o equilíbrio, o amor, a saúde, a prosperidade. E assim, elevados que estamos, com os nossos corações abertos, fazemos a prece que o nosso querido Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. O Evangelho da noite, o tema que me foi sugerido, o que é o sucesso? O que é o sucesso? O que nós idealizamos, o que nós pensamos do que seja o sucesso? É claro que para cada um a interpretação é de uma forma. O que é para um não é para o outro. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero contar uma historinha para que a gente já vá se harmonizando, para que a gente vá abrindo a nossa mente para que possamos refletir, de fato, com as palavras que serão ditas na noite de hoje. Convidaram o maior homem do mundo e o menor homem do mundo. Os dois levaram para pintar uma sala. Deram escada e um potinho de tinta pequena para cada um, que teria que ser reposta na lata maior, onde havia a concentração de tinta. Pois bem, o maior homem do mundo pegou a escada, e não precisou dela, obviamente, e saiu pintando com facilidade todas as partes altas daquele recinto. E o menor homem do mundo, também na incumbência que ele teria que pintar as paredes, saiu pintando. Só que quando o maior homem do mundo chegou para pintar as partes baixas, ele tinha uma grande dificuldade de se curvar para poder fazer a pintura do rodapé, ou as requadrações por baixo. E o menor homem do mundo tinha uma grande dificuldade de subir na escada para pintar. E aí, a um determinado ponto, quando viram que o serviço não rendia, que o trabalho não estava tendo o rendimento satisfatório que queriam, os dois se juntaram e disseram: eu pinto embaixo e você pinta em cima. Então, a união dos dois fizeram com que um trabalho de 4 horas se terminasse em 1h30. Então, assim é a nossa vida, o nosso meio, aonde estamos. Se não houver a união, cada um fazendo o seu melhor dentro daquilo que sabe fazer e somatizando forças, muitas vezes a gente vai levar tempo para chegar ao objetivo que nós precisamos, que é a nossa evolução e aproximarmos-nos do Pai maior. Mas, no tocante ao sucesso, o que é o sucesso? O que pensamos que seja o sucesso? Se nós chegarmos a um grupo de universitários e perguntarmos a ele: o que é o sucesso para vocês? Eles com certeza dirão: é a conclusão do curso para que dentro das profissões a qual escolhemos, possamos nós auxiliar no desenvolvimento e no crescimento deste planeta. E a satisfação pessoal, dentro daquilo que nós escolhemos em realizar, encontremos o êxito, encontremos o sucesso. Mesmo que muitos deles, às vezes, escolham profissões, aquelas profissões que gostam, aquilo que gosta de fazer, e se frustrem no mercado de trabalho, de repente não conseguindo atingir o objetivo que queriam materialmente. Às vezes, espiritualmente, estão realizados, mas materialmente não, porque muitas profissões deixam a desejar no tocante ao ganhar. O que um ganha, o outro não ganha. E às vezes os anseios que temos nós não chegam com aquela profissão. E muitos se lançam a outros cursos, que é uma grande façanha e é muito aplaudido, porque o espírito, ele evolui através do conhecimento. E o conhecimento colocado em prática vai buscar a sua evolução moral, intelectual, e o caminhar
para o sucesso que é tanto almejado. Se formos perguntar a uma família o que é o sucesso, os anciões, os mais idosos vão dizer: o sucesso da família está na sua união, estarmos juntos, harmonizados, respeitando-nos, equilibrando-nos, manifestando o sentimento de amor entre todos nós. E aí, que cada um, dentro daquilo que foi escolhido, possa ter essa família o êxito de morar numa casa confortável, de fazer suas viagens, porque nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Mas antes de evoluir espiritualmente, a grande missão nossa é a evolução material, porque através da evolução material, o planeta também está evoluindo. Se nós não evoluíssemos materialmente, na noite de hoje eu não poderia estar na casa de vocês fazendo este evangelho, né? Não poderiam nos comunicar com outras pessoas que estão do lado do mundo, né? Em tempo real, como fazemos no dia de hoje. Então, essa evolução material, ela é muito positiva, mas também temos que saber como empregar esta evolução para que ela seja sadia e seja benéfica a todos os habitantes deste planeta. Não apenas temos que evoluir uma parte, temos que evoluir um todo, porque o todo é o que precisa ascender. Nós já viemos na segunda escala evolutiva dos mundos, saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo regenerador, aonde vamos encontrar, de fato, a sublimidade do amor e vamos deixar um pouquinho de lado a materialidade que tantos corremos atrás no dia de hoje. Se formos falar para os profissionais e empresários, o que é o sucesso? Para um empregado de uma empresa, ele diz: é eu, através da minha profissão, conseguir tudo aquilo que eu almejo, materialmente. Um grande empresário, aqui no caso Antônio Hermínio de Moraes, o sucesso dele está que a sua empresa cada vez mais possa se multiplicar, que cada vez mais possa gerar empregos, gerar recursos e automaticamente estar satisfazendo ao seu ego pessoal. O que a gente vê muitas vezes quando vemos um grande empresário, ou os pequenos empresários também, cada um na sua proporção, mas tudo numa linha evolutiva, é que muitas pessoas fazem julgamento. Às vezes as pessoas olham Antônio Hermínio de Moraes e falavam: nossa, esse homem é avarento, esse homem é egoísta, é mesquinho, e uma série de outros atributos. Mas se nós formos olhar uma pessoa dessa, com os olhos espirituais, de qual é a nossa verdadeira proposta, e aí nós caímos lá na parábola dos talentos, né? Porque senão seria fácil para Deus estabelecer a união, a fraternidade entre todos os povos, né? Extinguindo a miséria, né? Então, para cada um de nós, cada um passa lá, passa no caixa e pega 5 milhões de reais e vai viver a sua vida. Uns estariam produzindo, outros estariam na beira do lago pescando, sem produzir nada. E o planeta estaria simplesmente no seu atraso, no seu retrocesso, ou estagnado por completo. Então, este homem, se a gente for ver, ele é um dos homens mais caridosos que tem. Porque antes de ele falecer, ele tinha 60 mil empregados em suas empresas, no seu complexo empresarial. Se nós fizermos uma média de 3 pessoas por família, são 180 mil pessoas vivendo diretamente dos benefícios que esse homem produz. E se nós formos falar indiretamente, a gente calcula mais de 1 milhão de pessoas. Ou seria a cidade de Campinas, a cidade de Jundiaí, a cidade de Itatiba, Morungaba, Serra Negra, Amparo, vivendo às custas desse homem.
Agora a gente fala, ele precisa de tudo isso? Se esse homem pegar todo o seu patrimônio e transformar ele em espécie, 20 gerações de sua família não vão trabalhar nunca mais. E ele precisa passar as noites em claros com os compromissos, às vezes se abdicar de família, para poder atender às necessidades que os seus negócios têm. E assim são tantos e tantos outros empresários, sejam eles em qual escala estejam. Aquele que dá um emprego, que dá 10, o que dá 1 milhão. Mas todos têm os seus méritos. E muitas vezes eles têm que ter um posicionamento severo, porque a gente vive com pessoas, seres humanos, espíritos em evolução. E quando você passa a ser bonzinho, para muitos você passa a ser bobo. E aí é que é a história. Então ele tem que ter as medidas cabíveis dentro daquilo que lhe é possível. E ele faz a multiplicação dos talentos. Se nós formos falar em sucesso, muita gente almeja a fama. Eu quero ser famoso, ser reconhecido, onde eu passar eu quero ter o reconhecimento mundial. Mas a que preço muitas vezes chega esta fama? Eu tenho um amigo, jogador de futebol da seleção brasileira, que deixou de jogar futebol, e ele relatou para mim que, quando ele estava na ativa, uma pequena gripe, o médico já corria lá na casa dele para saber o que ele tinha, o que não tinha, se ele ia treinar, medicava ele em casa, a hora que fosse, tratamento que muitos de nós não têm. Ele saía na rua, todo mundo queria fazer selfie, queria autógrafo, queria assinar na camisa, queria dar beijo, queria não sei o quê. Quando acabou a carreira dele, depois de 3, 4 anos no anonimato, muitas das pessoas não o reconheciam mais. Não o reconheciam. Crianças nem sabiam quem era. Chegavam a debochar dele, que eu presencialmente estive ao lado e vi. Então, as pessoas debochavam, não acreditavam. E isso é uma característica do ser humano, né? E ele disse que se não fosse pela força da esposa, ele teria se suicidado. E isso a gente vê todo dia com estrelas famosas. Muitas vezes distanciadas do verdadeiro Deus de Jesus, né? Então, querem uma coisa e depois veem que isso não é o top, aquilo que realmente os impulsiona para a evolução e para o crescimento. O planeta Terra, o Brasil, o que é o sucesso para esse planeta? Qual é o sucesso? É nós chegarmos ao mundo regenerador. Mas quem vai fazer isso? É Deus? É Jesus que vai nos levar ao mundo regenerador? Não. São os seus habitantes que vão conseguir pôr em prática o que Jesus, há 2020 anos, nos veio falar sobre a lei de amor, a lei de respeito, e que hoje burlamos. Muitos de nós, ou como um todo, não nos respeitamos. Dentro do mesmo ciclo familiar, já há um desrespeito. E a gente vê o conflito que existe, às vezes, em determinadas famílias, pela falta de respeito, pela falta de amor, pelo excesso de ganância e assim por diante. Então, se nós não nos conscientizarmos, que se nós não nos unirmos, se nós não nos juntarmos, se nós não estarmos caminhando paralelamente numa direção, esse planeta não vai ser o mundo regenerador. Ou acontecerá o que aconteceu em Capela. O expurgo, e cada um vai habitar num planeta inferior. Vai passar pelas mesmas provas. Parece que nós somos viciados na reencarnação para cometer sempre os mesmos erros. O que é o sucesso
quando nós chegarmos aqui. A lápide, com o granito mais caro, com as peças cromadas mais bonitas, com a flor artificial mais cara, isso vai ser o sucesso? Que engano da nossa parte. Porque aqui nós não estaremos. Aqui só estará um lugar onde será cultuado uma ossada e que um espírito não vai estar mais lá. O espírito vai estar aonde ele galgou o seu lugar para estar, através da sua elevação moral, através da sua conduta, através da prática de bons exemplos. E assim ele conseguiu chegar. E isso é individual, não é coletivo, porque a evolução, eu evoluo por mim. Eu não vou evoluir pela minha esposa, pelo meu filho, mas a obrigação é minha de mostrar o caminho, conduzir aonde deve se chegar. E aí você constrói uma família, você constrói o que você quiser dentro de uma verdade, dentro de uma realidade. E aí, com certeza, nós não vamos estar. E agora eu quero contar uma história para vocês. Um grande empresário, presidente de uma multinacional, que tem empresas no mundo inteiro, chamou um dos seus funcionários e disse: você vai ao Brasil montar uma empresa. E ele veio ao Brasil, montou essa empresa, e essa empresa começou a ir bem, cada vez melhor. O propósito dessa empresa era que fosse montada, que era a política da empresa, no meio de uma comunidade, e ela pudesse ajudar a comunidade de alguma forma a sair ou encontrar um caminho que levasse à evolução. Então, esse empresário, esse funcionário veio, montou, e aí começou a chegar as pessoas. Só que chegou uma época que começou a haver uma disputa para ver quem ocupava o cargo mais alto da diretoria. E a própria diretoria se distanciou. A própria diretoria se afastou. Começou a se fazer calúnias um contra o outro, difamações, leviandades e assim por diante. Então, ele foi obrigado a vir para saber o que estava acontecendo, porque a produção daquela empresa caía gradativamente. E ele chegou aqui, olhou, então ele foi na comunidade, chamou todas as crianças da comunidade, levou para a empresa, conversou com um amigo dele, que era empresário no ramo de bicicletas, e mandou todas as bicicletas para todas as crianças em consignação. Ou seja, se fosse atingida a meta que ele iria propor aos seus funcionários, ele compraria todas as bicicletas e entregaria para essas crianças. E todas as bicicletas da melhor marca, da melhor qualidade que existia no mercado foram as que foram compradas. Compradas não, consignadas. Aí ele levou essas bicicletas e as pendurou no centro recreativo do outro lado da quadra de esportes. Chamou as crianças e os diretores e eles ficaram a manhã inteira conversando um com os outros, para que houvesse uma interação entre as crianças e os seus diretores. E aí ficaram sabendo das suas ausências, das suas deficiências, e foram recebendo aquele conteúdo psíquico que estava pairando no ar, e havia um comprometimento entre os diretores e as crianças. Aí essas crianças foram colocadas de um lado da quadra, que era toda envidraçada, e foi falado que as crianças receberiam as bicicletas, se eles passassem pela prova.
Ou seja, vocês já pensaram ou tentaram imaginar qual foi a expectativa criada nessas crianças? Como brilhava os olhos das crianças de ver umas bicicletas que eles nunca, na condição que eles estavam momentaneamente, em comprar. Qual foi o que essas crianças pensaram? E eles, qual foi a responsabilidade que foi jogada nas costas deles para cumprirem a prova? Aí o diretor veio e disse assim: repartam-se em 5 grupos. E eles se repartiram em 5 grupos de acordo com a afinidade que um tinha com o outro. Foi levado para cada grupo uma bicicleta totalmente desmontada e algumas ferramentas. E eles tinham 1 hora para montar essa bicicleta. E aí começou montar a bicicleta, e quem conseguisse montar a bicicleta teria o cargo de diretor e teria seu salário dobrado. A equipe toda teria seu salário dobrado. Então, se estabeleceu uma concorrência entre eles. E essa concorrência despertou sérios sentimentos negativos, em que um passou a não se falar com o outro, um não se olhava para o outro, e um querendo fazer e outro fazer. E eles não perceberam que entre eles caminhavam 3 técnicos de bicicleta, com a camiseta escrito: sou técnico de bicicleta, posso te ajudar? Nas costas. E eles não perceberam. Então a ganância que foi para fazer, deixaram tudo de lado. Passou 1 hora, ninguém conseguiu montar a bicicleta. Por que não conseguiram montar a bicicleta? Porque as bicicletas estavam embaralhadas. Então, em um grupo haviam peças de outra bicicleta, em outro grupo havia ferramentas de outro grupo, e eles não conseguiam. Eles só conseguiriam montar aquelas bicicletas se eles se unissem, se eles estivessem juntos e caminhassem juntos. Então, todos seriam beneficiados. E o que aconteceu? As crianças não ganharam as bicicletas e a empresa foi fechada. Então, todos perderam. Então, isso é o que acontece na nossa vida particular, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, quando nós deixamos que os sentimentos negativos se sobreponham aos ensinamentos cristãos que uma pessoa nos trouxe, Jesus de Nazaré. Então, hoje a gente vê as dissidências que existem em famílias, em grupos, enfim, porque não compreendem que uma obra, ela só pode ser construída se houver o amor, o carinho e a união de todos. Ninguém é feliz vivendo sozinho. Ninguém é eremita. E nós vamos vencer se nós realmente quisermos que isso aconteça. Que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado. E convido a todos agora que estão em seus lares na noite de hoje, que estão nos vendo, nos ouvindo através do Facebook e YouTube, para que elevem os seus pensamentos, absorvam todas estas energias, todos estes sentimentos de amor que estão sendo emanados. Que esta equipe espiritual que está nesta casa, movimentando todos os fluidos positivos, nesta corrente fraterna que aqui foi estabelecida, para que em cada lar, dentro das suas necessidades, possa ser atendido. Que a afetividade, que a fraternidade, que o amor, que a saúde, que o emprego, o alimento, não seja um elemento faltante em seus lares. Que nós saibamos, que saiamos às ruas e nos encontremos
com as pessoas e, de uma forma ou de outra, possamos ser solícitos em auxiliar, em ajudar, em proporcionar o bem, o amor maior, para que tenhamos a consciência que tudo depende de nós. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que assim possamos seguir adiante. Que assim seja. Graças a Deus.